Neste episódio, vamos analisar a calúnia, que diz que Jesus foi morto e depois crucificado. O Talmud se gaba disso. Então, em Sanhedrin, 43ª do Talmud babilônico, a Misná ensina que um arauto sai antes do homem condenado. Isso indica que é apenas antes dele, enquanto ele está sendo levado para a execução. E sim, o arauto sai, mas desde o início, antes que o acusado seja condenado, ele não sai. A Gemara levanta a dificuldade, mas não está ensinada em uma beraita. Na véspera da Páscoa, eles penduraram o corpo de Jesus, o Nazareno, depois de tê-lo matado por apedrejamento. E um arauto saiu antes dele por 40 dias, proclamando publicamente Jesus. O Nazareno está sendo levado para ser apedrejado porque praticou feitiçaria, incitou as pessoas à adoração de ídolos e desviou o povo judeu. Quem souber de um motivo para absolvê-lo deve se apresentar e ensinar em sua defesa. E o tribunal não encontrou um motivo para absolvê-lo. E assim, eles o apedrejaram e penduraram seu corpo na véspera da Páscoa. Ula disse: E como você pode entender essa prova? Jesus, o Nazareno, era digno de se buscar um motivo para absolvê-lo. Ele era um membro da adoração de ídolos, e o misericordioso declara: com relação a um membro da adoração de ídolos, você não o poupará, nem o esconderá. Na verdade, Jesus era diferente, pois tinha laços estreitos com o governo, e as autoridades gentias estavam interessadas em sua absolvição. Novamente, a parte que não está em negrito é, na verdade, o comentário. A parte em negrito é o próprio Talmud. Então, o que está acontecendo aqui? Eles estão falando sobre Jesus e afirmando que ele foi executado por apedrejamento e depois foi crucificado. E eles dizem que isso acontece na véspera da Páscoa. E eles dizem que Jesus foi, na verdade, um caso excepcional. Ele era um caso excepcional porque teve 40 dias inteiros em que um arauto saiu e anunciou: tem alguém que vai testemunhar que Jesus não fez isso. Ele não deveria ser crucificado. 40 dias. Esse arauto saiu perguntando às pessoas: tem alguém aqui que vai falar em defesa de Jesus e dizer que não, ele é inocente? Mas ninguém apareceu. É isso que esse profeta está dizendo. Ele era um caso excepcional porque lhe deram tanto tempo e eles estavam procurando um motivo para absolvê-lo. E ainda assim, ninguém se apresentou. Como vemos aqui, quem souber de um motivo para absolvê-lo deve se apresentar e ensinar em sua defesa. E o tribunal não encontrou um motivo para absolvê-lo. Então não funcionou. Beleza, agora, como sabemos, e uma coisa que vamos ver ao longo dessa série, é muito claro que essas referências talmúdicas são sobre o próprio Jesus. E estamos mencionando isso porque vai ter judeus que vão tentar negar isso. Não só a crucificação aqui e o nome Jesus, o Nazareno, se encaixam perfeitamente, mas também repare, que diz que ele foi morto na véspera da Páscoa. Vamos ao Evangelho de João, diz. Era agora, o dia antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre amou aqueles que eram seus no mundo, e os amou até o fim. Então, quando Jesus foi crucificado, na véspera da Páscoa, em outras palavras, a véspera da Páscoa, e é exatamente quando o Talmud diz que ele foi morto na véspera da Páscoa, ou seja, no mesmo dia. Além disso, como temos discutido na série, o que o Talmud está fazendo é dar uma resposta literária ao Novo Testamento, está dando uma resposta literária às histórias de Jesus e colocando suas próprias interpretações. Então, vemos aqui que a alegação de que Jesus estava próximo do governo e a alegação de que estavam procurando um motivo. Procurando evidências para absolvê-lo por causa de seus laços com o governo, mas nenhuma evidência desse tipo foi apresentada. Isso é uma reviravolta e uma mudança no que realmente encontramos nos evangelhos sinóticos e brincando com o material dos evangelhos sinóticos. Então, ou eu deveria apenas dizer os evangelhos, no evangelho de Marcos, vemos que levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os principais sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu de longe. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando evidências contra Jesus para poder condená-lo à morte, mas não encontraram nada. Testemunharam contra ele depoimentos não concordavam. Então, no Evangelho de Marcos, as pessoas estão procurando motivos para crucificá-lo, estão procurando evidências contra ele, mas eles não conseguem encontrar nenhuma evidência contra ele.
E então o que acontece é que as pessoas dão falso testemunho. É exatamente o oposto do que encontramos no Talmud. O Talmud está dando uma resposta literária e dizendo não. Eles estavam buscando provas para deixá-lo ir, mas eles não conseguiram encontrar nenhuma prova. Então, é uma brincadeira com o Novo Testamento. É uma resposta literária. Enquanto Marcos diz, eles estavam procurando motivos para crucificá-lo. Não o acharam. Talmud diz, eles procurando para deixá-lo ir, mas não conseguiram. Quanto aos laços com o governo, isso parece ser uma jogada. Por exemplo, no Evangelho de João, Pilatos está claramente do lado de Jesus. Pilatos diz: Pilatos tentou libertar Jesus, né? Mas o povo judeu continuava, gritando que se você deixar esse homem ir, você não é amigo de César. Qualquer um que se declare rei é contra César. Também em Marcos, vemos que Pilatos está sendo pressionado de novo. Você quer que eu libere para você o rei dos judeus? Perguntou a Pilatos. Sabendo que era por interesse próprio que o sumo sacerdote havia entregado Jesus a ele, o sumo sacerdote incitou a multidão a pedir que Pilatos liberasse Barnabé ou Barrabás em vez de Jesus. O que eu devo fazer então com aquele que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifiquem-no. E então ele está fazendo isso realmente para satisfazer a multidão. E o Alcorão responde a isso. Lembre-se que o Talmud afirma que primeiro Jesus foi apedrejado e depois crucificado. E Alá diz, Mahalit, entre nele. E Alá. Allah é o rei. Diz, e aqueles que discordam disso estão em dúvida sobre o que é certo e o que é errado. Eu não sei nada sobre isso, exceto seguir o Senhor e o que ele faz. Mas, e Aquina, o Paruafaula, dizendo, Allah é o Altíssimo, o Sábio. E, entre o povo do livro, exceto aquele que acredita nos profetas antes de sua morte e no dia da ressurreição. De fato, sobre eles, testemunha. Nós matamos o Messias, Jesus, o filho de Marcos, o mensageiro de Allah. E eles não o mataram, nem o crucificaram, mas isso lhes foi feito parecer assim. E de fato, aqueles que discordam sobre isso estão em dúvida sobre isso. Eles não têm conhecimento sobre isso, exceto que seguem por suposições, e eles não o mataram com certeza. Na verdade, Allah o elevou para si mesmo, e Allah é sempre exaltado em poder e sábio, e não há ninguém entre o povo das Escrituras que não acredite nele antes de sua morte. E no dia da ressurreição ele será contra eles testemunha.